votação. Veto parcial do chefe do Poder Executivo. Em discussão, o veto parcial do chefe do Executivo à proposição de lei número 094, de 7 de agosto de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024. Oradores inscritos para falar contrário ao veto. Vereador Alex de Paula Bueno. Senhora presidente, caros vereadores, público que nos acompanha, em especial aqui, servidores da Vigilância Sanitária, fui designado como relator deste veto, juntamente com os vereadores Dentinho e Plínio, e não tinha como não apresentar as nossas colocações em tribuna e principalmente no papel, no parecer, sendo contrário ao veto. Uma vez que os 3 apontamentos pela administração, sejam eles os parágrafos 2º a 4º do artigo 19 do projeto, trata das emendas impositivas instaladas, instituídas pelo Poder Legislativo. Quando nós pensamos em colocar em execução a emenda impositiva, é para tentar chegar ao recurso onde o vereador destinar, participando de forma efetiva da construção de um orçamento participativo, destinando àqueles que os vereadores entendem que devem ser contemplados com os recursos públicos. Neste caso, esta emenda que nós apresentamos na LDO, trata da emenda colocando um prazo para a execução das emendas impositivas até o dia 31 de março, eminentemente por ser um ano eleitoral. Uma vez que nós já tivemos dificuldades nestes anos que passaram, em especial em 2023, na execução das emendas impositivas, apresentamos com preocupação e zelo para que o orçamento seja executado na íntegra, esta emenda, até 31 de março. E uma vez que se identificar que há erro, a administração ainda teria um prazo de 30 dias para poder nos apresentar as justificativas e assim colocar em execução o orçamento. Então, o primeiro veto foi exatamente esse, e claro, apontado por nós vereadores, não tinha como ser outra saída a não ser contrário ao veto. O segundo veto foi apresentado pela administração, trata da questão do crédito suplementar. Esse crédito suplementar, nós apenas seguimos a orientação do Departamento Contábil da Casa para que, então, qualquer proposta que seja enviada ao Poder Legislativo esteja em consonância com os créditos suplementares, da mesma forma, também apresentado e acatado por todos os vereadores, e foi vetado, também apontamos contrariedade ao veto. Por fim, senhora presidente, e aqui entenda a presença dos servidores, quando nós apresentamos, servidores da Vigilância Sanitária, quando nós apresentamos a inclusão da gratificação aos servidores da Vigilância Sanitária no parágrafo 44, colocando os incisos de 4 a 7, onde nós destacamos mais uma vez a discriminação da gratificação para os servidores da Vigilância Sanitária, servidores da Saúde do Trabalhador, os fiscais urbanísticos e também os fiscais de meio ambiente. E assim o fizemos, quando na execução, na Comissão de Orçamento, apontamos a inclusão destes servidores para serem beneficiados na sequência com o encaminhamento do projeto de lei. Fato que até então não houve o encaminhamento e, ao contrário disso, houve sim o veto da nossa indicação de emenda na ocasião. Faço lembrar a todos aqui, senhoras e senhores vereadores,
que já por 2 anos seguidos esta casa já apontou a inclusão destas emendas dos servidores que citamos no orçamento, e por 2 vezes foi acatado, e até então aguardamos o projeto de lei para execução sumária do orçamento, muito embora não apareceu. Por fim, por derradeiro, o veto veio a esta casa. E assim, como membro do orçamento da casa e como relator deste veto, sou totalmente contrário ao veto parcial que foi instituído, uma vez que nós temos o parecer jurídico que coloca legalidade e constitucionalidade, e também embasado no parecer contábil do Departamento Contábil da Casa. Assim, apresentamos justificativas à contrariedade de veto e pedimos o apoio das senhoras e senhores vereadores. Senhora presidente, era só, devolvo a palavra. Com a palavra, para também pronunciar contrário ao veto, vereador Luiz Carlos do Souto Júnior. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, gostaria de cumprimentar a todos os funcionários da Vigilância Sanitária da cidade de Passos que estão aqui presentes. Senhora presidente, fiquei muito feliz e contente de fazer parte desse grupo para analisar o parecer, onde o presidente Alex também fez parte, o vereador Plínio e eu fizemos esse parecer com a conclusão: diante do exposto, somos contrário ao veto, cabendo ao plenário a decisão do mérito. Sobre a emenda que nós colocamos na LDO até o dia 31/3, para cumprimento das emendas parlamentares de todos os vereadores dessa casa, que sejam impositivas ou não, eu acho que é para poder dar legalidade ao orçamento, transparência da Câmara Municipal de Passos para com a Prefeitura e também com a sociedade de Passos, aquelas entidades a qual todos nós levamos recursos, votamos esses recursos para que elas possam ser assistidas às nossas crianças, aos nossos idosos, aos nossos adolescentes. Então essa casa vem sempre cumprindo com o seu dever de legislar. Cada vereador aponta a sua emenda, e eu acho que até o dia 31/3 daria muito tempo para que a Prefeitura pudesse cumprir essas metas. Esses recursos vão para a própria cidade de Passos, esses recursos vão para as entidades que aqui gastam esses recursos, muito bem direcionados, com essas pessoas a qual eu citei. Sobre o crédito suplementar, eu digo que eu acho que essa casa, esses vereadores, sempre estão cumprindo com ao qual o Poder Executivo traz a essa casa. Mesmo eu sendo contrário à suplementação, aos remanejamento, né, de 20%, de 10%, ao qual fica, né, a parte dos restos a pagar, e quando se trata, né, desses recursos desta casa, a Prefeitura, ela quer tirar esses créditos suplementares, ele quer fazer somente por aquela casa, sem a nossa autorização. Eu fiquei suspeito quando eu recebi esse veto, sabe, vereador Edmilson? Aqueles que têm o dever de fiscalizar não teriam esse direito. Qual a transparência? Não sei, sou contrário a esse veto. E por último, né, as gratificações dos funcionários da Prefeitura,
do Departamento de Vigilância Sanitária, da gratificação também dos servidores fiscais da saúde do trabalhador e também da criação da gratificação da produtividade dos servidores fiscais urbanísticos. Haja visto, né, os fiscais de tributos, salvo engano também os fiscais lá da Secretaria de Obras também já tem essa gratificação. E por que não, né, os da Vigilância Sanitária, que ao meu entendimento, com o seu próprio trabalho de fiscalização, eles próprios se pagam, vereador Edmilson. Então, há uma incoerência muito grande, uma questão, eu acho que é política, porque essa casa vem colocando, né, nos 2 últimos anos, essas emendas, para que possa dar legalidade de chegar ao projeto aqui. Então, eu digo aos colegas da Vigilância Sanitária que ainda espero esse projeto chegar a essa casa. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Por fim, também inscrito para falar, contrário ao veto, vereador Edmilson de Paula Amparado Júnior. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assistem, pessoal da vigilância aqui presente. Por fim, mas não por último, como diria um sábio professor que eu tive na faculdade. E eu quero inverter, quero começar pela gratificação. Tão importante quanto arrecadar dinheiro para os cofres públicos, ou talvez mais importante que arrecadar dinheiro para os cofres públicos, é manter a saúde da nossa população. E os funcionários da Vigilância Sanitária fazem esse trabalho preventivo desde já há muito tempo. E com isso eles estão muito mais do que arrecadando, eles estão evitando que se gaste dinheiro. Nada mais justo que eles também venham a ter o seu direito à gratificação. E quando nós trouxemos isso, todos os companheiros abraçaram a causa. Não é uma causa individual dentro do Poder Legislativo, mas é uma causa da grande maioria. Não temos totalidade, porque também, como diria um sábio, a unanimidade é burra, né? E ainda bem que nós não a temos. Mas nós queremos ver, sim. E digo mais, vereador Maico, vereador Luiz Carlos, torna-se cômico, para não dizer triste, porque em anos anteriores nós tivemos a mesma proposição aprovada nessa casa. A mesma proposição aprovada nessa casa. E agora, no ano de 2023, para prevalecer 2024, nós ficamos surpresos com o veto. E não por acaso, alguém estava aqui e deu aval para que fosse votado. Não por acaso, alguém está lá e é um dos causadores do veto. Interessante isso, né? Mas essa casa tem um poder muito maior, mas muito maior do que nós mesmos estamos a buscar. Nós podemos derrubar o veto com a maior tranquilidade possível. A nossa lei orgânica e o nosso regimento interno permite que a maioria absoluta dos vereadores possam colocar esse veto a termo. E acredito que isso vai ser com um número maior ainda de votos. Porque o que nós estamos a ver aqui é quase que uma posição, poderíamos dizer, de pirraça de alguém para com uma classe. Triste isso, vereador Sena. Triste isso. Porque quando alguns interesses estão a prevalecer, interesses às vezes pequenos, eles se sobressaem. Mas quando é para atender algumas classes de funcionários, às vezes é necessário fazer um tipo de pirraça. Eu antecipo meu voto contrário ao veto, contrário a esse veto. E digo mais, no segundo caso, e eu vou me ater só a esses dois, não vou me estender ao terceiro, que é o caso da suplementação orçamentária. Vereador Maico,
Olhe bem, foi feito um veto porque essa casa, através da comissão orçamentária, apresentou uma emenda de redação tirando aquele, no mínimo 30% de suplementação. Olhe bem o termo que veio a essa casa, no mínimo 30%. Era quase que pegar o diploma de vereador de cada um de nós e rasgar na nossa cara. Mas a comissão orçamentária se fez presente e mudou a redação. Cortou isso. E olhem bem aqui, isso aqui é um PL que começa a transitar hoje nessa casa. Olhem bem a redação que o próprio Executivo traz a cada um dos vereadores. Não a mim, porque eu votei contrário aos 30% do ano passado. Mas olhem bem o que diz aqui, no que se refere ao inciso 2 do caput do artigo do 2º, temos como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Observe-se uma situação inversa ao apresentado acima. O percentual de 20% ofertado pelo Poder Executivo e aprovado por essa Casa de Leis mostrou-se demasiadamente excessivo. Olhem bem, nós vamos votar isso aqui daqui uns dias de novo. É o Executivo assinado pelo prefeito Diego, dizendo que nós, não eu votei contra, que nós fomos extremamente burros ao dar 20%. Porque fala que não precisa desses 20%. Está aqui, ó, projeto de lei 102 de 20 de setembro de 2023. E querem que eu mantenha veto? Estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira, é só e devolva a palavra. Sem mais oradores inscritos para o debate, o veto parcial entra em sua fase de votação. Está aberto o procedimento de votação eletrônica. Encerrada a votação da matéria, comunico que o referido veto foi derrubado por 10 votos contrários, devendo ser o veto parcial enviado ao arquivo da Casa. Justificativa de voto, senhora presidente. Com a palavra, vereador Michael Silveira. Senhora presidente, fico muito surpreso quando nós recebemos aqui nessa casa a questão do veto. Primeiramente, trazer a informação que até mesmo o próprio vereador Edmilson Parado já trouxe a informação que no ano de 2022 para o ano de 2023, quando presidente da comissão, todos nós aprovamos a questão da gratificação para o ano do exercício de 2023. Pensando dessa forma, e de uma forma de trazer, não criando situações para o município, não criando, senhora presidente, mas igualando com o que já existe para outros fiscais, no caso de tributos e obras. E quando você levanta, senhora presidente, os dados de arrecadação dentro do nosso município, lá para você obter um alvará dentro do cadastro de tributos ou no cadastro de rendas, a primeira situação que eles perguntam é se já tem um alvará da vigilância sanitária. Então nós temos mais de 1.200, 1.400 alvarás vinculados com a vigilância sanitária, da necessidade de ter um alvará da vigilância sanitária, ou seja, o trabalho deles. E a outra situação também, quando você fala que existe a gratificação para os fiscais do meio ambiente, lá tem dois fiscais. Os dois fiscais fiscalizam o município como um todo. Zona rural, zona urbana, CODEMA, participa de projetos que são de grande magnitude, que movimenta milhões para o município, que são as construções, loteamentos e etc. Então, assim, não tem justificativa para não trazer uma isonomia ou igualar
com os outros fiscais que já existem. Então, sou o contrário, derrubamos o veto, agradecer a todos os vereadores aqui, de uma forma, o plenário é soberano. No mais, devolvo a palavra. Justificativa de voto, senhora presidente. Com a palavra, o vice-presidente Maurício Antônio da Silva. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, para a gente explicar, com relação à questão do veto, eu jamais votarei contra nenhuma categoria de servidores. Eu também fui servidor público e sempre defendi o direito de todos os servidores públicos. Então, toda matéria que vier nessa casa, o meu voto será favorável ao servidor público. Somente para que a gente possa explicar para a população o que está acontecendo. Teve 3 motivos de veto. O primeiro deles, obriga o Executivo a executar as emendas do ano de março de 2024. Dependendo da emenda, é impossível. Já pensou se vier lá uma emenda mandando construir uma praça até março de 2024? Como que vai fazer? Como que vai executar? Então, o motivo desse veto é constitucional e o jurídico entende que há que se respeitar a separação dos poderes. Mas isso vai caber agora a cada vereador que tipo de emenda que ele vai fazer. Porque se ele fizer uma emenda impossível de executar até março, acho que está claro que não tem como ser executada, não pode repassar para o poder público uma ação impossível de ser realizada. O segundo fato que tem também o veto, que ele simplesmente a questão constitucional, certo? É que você pode ter algum tipo de emenda impossível de atender até durante todo o ano. Nós tivemos emendas agora, o ano passado, que teve que ser alterada. Nós tivemos emenda, por exemplo, mandando colocar levinos no Ribeirão Bocaina, e é proibido pelo meio ambiente soltar levinos no Ribeirão Bocaina. Então, isso é constitucional, esse tipo de veto. Vamos voltar a discutir. Eu sou favorável, tudo aquilo que é para beneficiar o servidor, pode contar com o meu voto. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente, justificativa de voto. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos do Souto Júnior. Senhora presidente, acho que não precisa aí, aquele ditado chovido molhado, já foi dito pelo Edmilson, pelo Mike, pelo Alex. Se essas emendas aqui, se tivesse a valorização do profissional, essas gratificações que já existem, acho que essa casa, é por isso que teve esse não aí em 10 votos, Vossa Excelência também votou? Votou, só a Gilmara que não está presente, já estava bom. Se fosse cumprir esse da vigilância sanitária, já estava bom. Segundo, essas emendas a qual o vereador Maurício refere, Maurício, você pegou o extremo do Levino, você esqueceu de falar das nossas, que a própria Câmara Municipal passou o recurso para o Poder Executivo, eles gastaram o nosso dinheiro e não foi repassado para as entidades. A gente tem que largar de demagogia. Vamos ser companheiro aqui um do outro. Entendeu? Acho que as emendas vão favorecer todos os vereadores. Tá certo? Então, eu acho, senhora presidente, que se foi votado, se está em lei até dia 31, tem que cumprir. Se vai fazer quadra, se vai fazer estação de tratamento de esgoto, se vai terminar as 28 ruas, aí já não é problema nosso mais. Entendeu? É uma questão de adequar. O que acontece é que o ano que vem é uma questão eleitoral e nós temos prazos para isso. E todos os vereadores, os partidos políticos têm os seus interesses. Só isso, devolvo a palavra. Para a justificativa de voto, senhor presidente, o vereador Maurício, eu acho que ele sonha comigo. Deve ter algum problema. Ele foi falar dos alevinos, deve ter 100 emendas impositivas. Foi falar dos alevinos, que a emenda é minha. Mas eu vou só trazer a razão ao vereador, que diz aqui no parágrafo 3º do artigo 19, o autor da emenda parlamentar de qualquer natureza poderá realizar nova indicação em caso de comunicação pelo Poder Executivo da reprovação da emenda original. Então, a emenda, ela possibilita ao vereador fazer essa alternância, e isso que vai ser feito. Nós já tentamos um contato com o SAI para, ao invés dos alevinos, nós termos
uma substituição pelo plantio de árvores na nossa cidade, nas nascentes que temos na nossa cidade. Então, a emenda sempre poderá ter um quê social, né? E não esse quê revanchonista que o vereador gosta de dar. Então, fica aqui essa justificativa, porque ainda emendas do ano, que já deveriam estar concluídas, hoje, dia 2 de outubro, né, ainda não foram. Eu tenho pouca esperança de ver a aplicação até o dia 31 de março. Mas aí nós vamos ter um problema sério, que aí o próprio Executivo pode arrumar para a cabeça ao não cumprir uma lei. É só isso, devolvo a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alex de Paula Bueno. Eu quero ser de modo incisivo na minha fala em relação às emendas impositivas e em relação às gratificações. As gratificações é uma referência aos servidores que de forma legítima estão reivindicando, e os parlamentares apontaram a necessidade de adequação da legislação para poder traduzir em efetividade o que eles têm de direito. Todos os servidores que foram tratados na lei e estão aqui reivindicando, e é justo. Em relação às emendas, volto a frisar, o Poder Executivo, no parágrafo 2º, terá até 31 de março de 2024 para cumprir as emendas parlamentares referente à transferência de recursos para as entidades. Está muito claro aqui no artigo que é para as entidades, não é para reforma, não é para construção. Todos são sabedores de que qualquer construção, ampliação, reforma demanda de projeto arquitetônico, planilha orçamentária, projeto hidráulico, tudo isso, e assinatura de engenheiro. Mas a preocupação é com as entidades, porque tem entidade que ainda está dependendo de recursos até hoje, desde o início do ano. E o que nós quisemos com a emenda é dar garantia deles receberem até o período eleitoral. Fato que é direito do parlamentar indicar para as entidades. Então, eu vou insistir no artigo 19, nos 2 parágrafos. E uma vez que não atender, a prefeitura ainda tem um prazo para poder orientar, encaminhar a orientação ao vereador para poder mudar a emenda. Insisto na votação, insisto na contrariedade ao veto, e graças a Deus, graças aos parlamentares, foi derrubado pela totalidade da casa. E assim, como está na lei, deve ser cumprido. Só isso, senhor presidente. Também gostaria de justificar o meu voto. Não é sempre e nem em todos os projetos que a presidência vota, mas nos vetos a presidência tem o voto estipulado pelo regimento interno. Deixar claro que todos os vereadores e eu de forma pessoal estamos votando de forma consciente, regular, dentro da legalidade, da constitucionalidade, e pensando no melhor, tanto para a nossa cidade, quanto também no cumprimento de palavra, né? E dando a oportunidade ao Executivo de estar cumprindo a sua palavra, o seu compromisso. No primeiro momento, com relação às emendas impositivas, para estar cumprindo uma legalidade de um ano atípico, tendo em vista que o ano que vem é um ano diferenciado, sob pena de estarmos cometendo irregularidades, de passar o prazo. Com relação ao limite de remanejamento, em defesa do Poder Legislativo, tendo em vista que há possibilidade de se fazer o remanejamento através de leis que possam ser tramitadas nessa casa e ser consultados os vereadores eleitos, escolhidos pela população, e nós não podemos deixar em aberto um remanejamento sem limite. E com relação à vigilância, dando a oportunidade da administração cumprir com sua palavra, com seu compromisso de estar implementando a gratificação que justa, devida e que, mais do que isso, foi comprometida pelo Executivo. Então, nós estamos
regulamentando e dando essa oportunidade da administração cumprir, porque palavra dita tem que ser cumprida, né? E nós gostaríamos que seja sancionada toda a lei com os nossos vetos, não seja necessário fazermos aqui pela Câmara, e que o prefeito respeite a harmonia entre os poderes, respeite a soberania das votações, e, em especial, a soberania da votação do plenário e daqui da maioria, e aqui na totalidade, porque a vereadora Gilmara só não está por questões de saúde, da totalidade, da unanimidade dos vereadores que representam a nossa cidade. E que, mais do que isso, implemente o que está sendo votado aqui hoje.